as guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. O sol já se levanta, é um novo dia. Dê seu melhor sorriso e vá em frente. E após a tempestade, a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência, e um amanhã mais feliz será só consequência. Tchurá, 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 tchá, 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 tchurá.
Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. bem-aventurados sois vós, Que estáis aflitos. bem-aventurados sois vós, Os pacíficos. que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, Os limpos de coração. bem-aventurados sois vós, Os que perdoam. bem-aventurados sois vós, Os que choram. que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Que brilha a vossa luz, A luz do mundo. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está.
há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma. Busca a luz da oração. Passageiro, eterna é a vida, triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma. Amor e calma, 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 calma.
Boa tarde, companheiros queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, aqui pelo nosso canal do YouTube. Nessa tarde nós teremos duas companheiras da nossa casa trazendo os estudos. Teremos pelo Livro dos Espíritos a Sandra, que vai falar das questões de 1003 a 1009, e a Michele no Evangelho, lá no capítulo 27, do item 5 até o 8. A página, como sempre, nós teremos a nossa companheira Marcília e teremos também a recepcionista Francisca, que poderá tirar algumas dúvidas que possam vir a surgir. Lembramos sempre que pedimos o silêncio durante a explanação dos estudos dessa tarde, para que a gente possa refletir em tudo que nos é ofertado como banquete espiritual através dos ensinamentos que as nossas companheiras estarão nos trazendo. Lembrando também que, se tiver alguma dúvida, por favor, pedimos que faça sempre durante a ambientação e a saudação também, né? Ou então após a nossa prece final, também serão muito bem-vindas. A nossa casa oferece fluidoterapia às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, 9h da manhã, onde você poderá acompanhar pelo link da nossa Casa de Miguel e colocar os nomes que houverem necessidade no chat. Nossa casa também oferece a prece da saudade às quintas-feiras, onde você também pode estar acompanhando pelo chat, colocando o nomezinho daqueles nossos entes queridos que já não se encontram mais fisicamente em nossa presença, mas que a prece chega até seus corações, acalentando e confortando. Permaneçam conosco, que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 35. Semeadura. E disse-lhes Jesus: mas, tendo sido semeado, cresce. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa.
Haja, pois, suficiente cuidado em nós cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Elevemos nossos pensamentos a Deus, pedindo um amparo e as emanações que aqui chegam de amor e serenidade, que nos envolva a esse momento que nos permite estarmos em um só pensamento. A Jesus, nosso Mestre querido, nos envolvendo em suas bênçãos e luz. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a essa espiritualidade amiga, essa casa de amor, trazendo para nossos corações paz e harmonia. Que todos nesse momento possam se deixar envolver por essas vibrações. Que os ensinamentos que hoje aqui, essa doutrina de amor e caridade, nos será trazido pelo Evangelho e o Livro dos Espíritos. Aproveitemos em nos fortalecer e nos conduzir ao crescimento e melhoramento ao nosso espírito. Que esses momentos desse encontro sempre nos favorecendo a agregar dentro de nós os melhores sentimentos e coragem para seguir em busca de melhores escolhas para a nossa reforma, de nossas atitudes, ações e pensamentos. Que assim, com certeza, esses estudos que nos traz essa doutrina nos levará a grandes reflexões, nos esclarecimento e compreensão desses ensinamentos. Pedimos ao Pai, para os nossos irmãos e a humanidade, todo o amparo e auxílio necessário àqueles que sofrem e estão em dificuldades. Obrigado, mais uma vez, que nos abençoe. E pedimos permissão para iniciarmos a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde a todos. Vamos dar então continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na quarta parte, no capítulo 2, Penalidades e Prazeres Futuros, no item Duração das Penalidades Futuras, as questões 1003 até a 1009. Vamos à questão 1003. Kardec pergunta: a duração dos sofrimentos para um culpado numa vida futura é sem regras ou segue uma lei? E os espíritos responderam: Deus não age por capricho, e tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e bondade. Então, na própria resposta dos espíritos, já nos esclarece que Deus não age por capricho. É tudo regido por leis que revelam sua sabedoria e bondade. Então, a doutrina nos lembra constantemente que Deus é o quê? Justiça, amor e bondade. Então, como pensar diferente? Se Ele sempre quer o melhor para nós, então somos nós que criamos o mal. Por orgulho, vaidade, ciúmes, vingança, e sofremos as consequências. Então, cabe a nós reconhecer os nossos equívocos e mudar a nossa postura, os sentimentos, e sermos sinceros no nosso arrependimento e buscar ajuda.
Aí ela vem. Temos que nos aproximar do Pai e nos redimir. O nosso sofrimento, a partir daí, vai diminuindo, porque Deus permite que eu só sofra para o quê? Para o meu despertar. Ele não quer o nosso sofrimento, e sim o que? O nosso aprendizado. Então Deus nos criou para sermos felizes. A duração do sofrimento, ela vai depender então do meu arrependimento sincero. A mudança no meu comportamento é o despertar dos meus sentimentos de valores melhores. Então, com certeza, o amparo chega. E claro que isso não nos libera dos nossos compromissos com a lei, que é necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, do mal que causamos aos nossos irmãos. Vamos agora para 1004. O que determina a duração dos sofrimentos para o culpado? E São Luís nos diz: o tempo necessário ao seu melhoramento, a condição de sofrimento ou felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, faz com que a duração e a natureza dos sofrimentos dependam do tempo que leva para se melhorar. À medida que progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza, nos diz São Luís. Então podemos perceber que é um complemento da anterior. Fala do tempo de duração do sofrimento. Então a resposta de São Luís é clara, Ela vai depender então do tempo que vai levar ao nosso melhoramento. Quanto mais rápido reconhecer as nossas faltas, os nossos equívocos, certamente os sofrimentos vão diminuindo e a proporção do grau de depuração que o espírito vai alcançando, ele vai evoluindo e se aperfeiçoando. Então, tanto o sofrimento e a felicidade depende do quê? Do reconhecimento sincero. Os sentimentos, então, eles precisam ser modificados, se desmaterializando, Então, assim, estaremos prontos para o auxílio, o amparo, como diz no texto, Os sofrimentos diminuem à medida que também se modifica na natureza, que mudam de natureza. Vamos à questão 1005. Kardec pergunta: para o espírito sofredor, o tempo parece ser mais ou menos longo do que quando estava encarnado? E os espíritos responderam: parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração, o tempo se funde, por assim dizer, diante do infinito. Então, os espíritos sofredores realmente têm essa sensação do tempo diferente daqui, porque o sofrimento é constante. Eles não dormem como aqui. Ao dormirmos, mesmo sendo um período curto, damos uma pausa para o sofrimento, a dor. Se for acaso estamos com algum problema físico, ao dormirmos, temos a sensação que ela desapareceu, porque não temos a consciência nesse período. Na erraticidade, não. Então, o espírito está sempre em atividade, sentindo as emoções que ele cultiva, que é o ódio, a raiva, o ciúme, a vingança, e isso o faz sofrer continuamente. As angústias morais, então é uma perturbação muito grande, são aflições que ele sente e é constante, não tem uma pausa. Então, para ele realmente, o tempo é muito longo. E para os espíritos de um certo grau de depuração, como aqui fala, estão sempre se sentindo bem. Não tem essas ansiedades, essas aflições. Só realmente para esses espíritos sofredores
é que então eles têm realmente nessa sensação que o tempo é muito longo. Vamos para a questão 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Perguntou Kardec. E São Luís nos fala, sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, isto é, se nunca se melhorasse, nem se arrependesse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou os seres para serem voltados perpetuamente ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia. Assim como existem crianças mais ou menos precoces, mas se manifestará cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração dos sofrimentos é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, uma vez que subordina a sua duração aos esforços do espírito para se melhorar. Nunca interfere no seu livre-arbítrio. Se faz mau uso, dele sofre as consequências. Então, assim, São Luís nos mostrou. Então, como a gente pode ver na resposta dele, que está perguntando Kardec sobre a duração, né, do sofrimento, né, se pode ser eterna, ele deixa bem claro, né? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, isto é, se nunca se melhorasse, nem se arrependesse, sofreria eternamente. Mas nós fomos criados para sermos felizes. Agora, pela nossa inferioridade e o livre-arbítrio, fazemos mal, né, às nossas escolhas e sofremos as consequências. Cabe a cada um o quanto quer permanecer em sofrimento. Existem espíritos rebeldes, de corações endurecidos, que levam, né, um tempo maior para serem tocados e perceber que não precisam mais estar naquelas condições. Levam até milênios, mas foram criados para a perfeição. Então, cedo ou tarde, despertamos e sentimos, né, a necessidade irresistível de crescer, de ser feliz, e vamos buscar o amparo, porque não fomos criados para sofrer. Então, por isso, o sofrimento não é eterno. Será eterno enquanto dure. Vamos à questão 1007. Kardec pergunta, existem espíritos que nunca se arrependem? Existem aqueles em que o arrependimento é muito tardio, mas afirmar que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso. Como afirmar que a criança não pode se tornar adulta? São Luís. Então, como São Luís nos coloca, né, existe aqueles em que o arrependimento é muito tardio, mas afirmar que nunca se melhorarão é negar a lei do progresso. Deus nos criou simples e ignorantes, e todos devem progredir. É inerente ao espírito. O arrependimento pode ser tardio, mas não deixar de acontecer. Não fomos criados para sofrer. Vai chegar um momento que cansa. Não se quer mais sofrer. Comece então a ter a consciência de mudar, de se modificar. E aí vamos buscar, né, ajuda. Iniciaremos então o processo de melhorar, né, da nossa evolução moral para o nosso progresso. Então, o arrependimento pode ser tardio, mas afirmar que nunca se melhorarão é negar a lei do progresso. Vamos para a questão 1008. Kardec pergunta, a duração dos sofrimentos depende sempre da vontade do espírito ou existe aqueles que são impostos por um tempo determinado? Sim, os sofrimentos podem ser impostos por um tempo, mas Deus, que deseja apenas o bem de suas criaturas, sempre acolhe o arrependimento
e o desejo de se melhorar nunca é inútil. São Luís. Então, a duração, como vimos, depende sempre do arrependimento sincero do indivíduo, mesmo aquela imposta com tempo determinado. A duração é proporcional ao progresso que depende do seu esforço, da sua vontade de progredir. Nós sabemos que Deus é amor, misericórdia. O arrependimento sincero já é um passo inicial para o processo de evolução para o despertar. Então, como Deus permitirá que aquele espírito permaneça no sofrimento por tempo demasiado, se já foi alcançado o primeiro passo? Não haveria sentido. Deus é soberanamente justo e bom. É possível que existem aquelas que são impostas, sim, mas havendo arrependimento sincero, com certeza o espírito será auxiliado nas suas necessidades e aquela pena será reduzida. Como diz São Luís, Deus, que deseja apenas o bem de suas criaturas, sempre acolhe o arrependimento, e o desejo de se melhorar nunca é inútil. Vamos à questão 1009. Nessa questão aqui, Santo Agostinho, Lamer, Platão, Paulo Apóstolo e um comentário de Kardec, ele vem nos trazer grandes esclarecimentos na questão das penas não serem eternas. Vamos à pergunta que Kardec fez. Desse modo, os sofrimentos impostos nunca serão por toda a eternidade? Então, se uma criatura seja condenado à pena eterna por momentos curtos de erros em relação à eternidade, seria aceitável a nossa razão? Porque são punições de torturas, sofrimentos sem fim. O Cristo, ele vem com um Deus Pai de justiça, amor e bondade. Os antigos não tinham essa visão tal qual o Cristo traz para nós. Como continuar aceitando um Deus cruel, vingativo, que pune a criatura por um equívoco cometido durante um tempo e o pune por toda a eternidade? O Deus do Cristo é o que mostra na prática as virtudes, como o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Como já foi dito, a duração vai depender dos esforços da criatura para se melhorar. Então percebemos que estão sendo contrário à punição que não dá oportunidade de remissão, de perdão, a pena de morte. Tira da criatura recomeçar um novo caminho. A justiça que com castigo mais severo, avançando para o desnecessário ao culpado, não se aceitando mais. Dando continuidade à questão 1009, que Kardec pergunta: desse modo, os sofrimentos impostos nunca serão por toda a eternidade? Então, se aceitamos a ideia de um Deus onipotente e único, esse Deus não criaria algo para destruir suas obras. Não seria todo-poderoso criando algo próprio contra os seus atributos, e que são eles, o todo-poderoso, justo e bom. Lógico, coerente, o mal seja transitório. As consequências do mal sendo nossas criações transitórias, que as penas e punições sejam na medida que o mal perdure. Adotando, então, uma ideia de pena eterna, de inferno de duração eterna, poderíamos estar indo contra esses princípios que a razão não concordaria exatamente com a mensagem anterior de Platão, mostrando não fazer sentido diante
do atributo do Criador, se pensarmos em pena eterna. Uma falta de amor seria se o espírito, que é criado imperfeito dentro, dessa busca do seu melhoramento, ele escolhe um caminho equivocado e pratica o mal, e seria punido eternamente. Não acharemos que não teria sentido? Deus sabia, ao criá-lo, poderia errar nas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio. Como, então, uma falta finita, uma condenação eterna? Durante, uma experiência como espírito em sua evolução, não seria justo. Quando mudamos, então, a causa, mudamos o efeito. A punição não será eterna. A causa sendo modificada pela criatura durante o aprendizado, sabemos que no universo há leis que nos levam a caminho de novas escolhas, escolhas que são do bem. Então, a palavra eterna traz na mensagem o sentido que se começou muitas vezes a ser usada no sentido infinito, perpétuo, de duração infinito, porque a duração é longa, não se consegue prever quanto tempo se esgotará. O sofrimento de alguém, quando não vê efeito de cura, e julga então o seu sofrimento eterno. O tempo de duração, no sentido de achar não durar muito da sua dor acabar. Então, como diz Kardec, temos que ter muito cuidado com as palavras escritas, dizem sofrerem eternamente por muito tempo, e que ele tem esperança de alívio e sofrimentos próprios. Então, ele nos diz, lembrando, que devemos ter cuidado com a interpretação, passando as palavras, seja do pensamento do espírito, seja dos textos. Sabemos que no plano moral se dão os sofrimentos e não no plano físico. Não significa que sejam dores pequenas. São consequências do mal praticado. Então, só por meio de argumentos não vem mostrar, e sim fatos, ao evocarmos espíritos como criminosos, suicidas, que cometeram crimes, ou mesmo o homem comum. Eles mostraram que as suas dores, o sofrimento, são consequências do mal praticado. São na forma moral e não física. Então, Kardec esclarece a falta de lógica no processo de punição física ou punição eterna nas almas após o desencarne. Então, uma coisa ficou clara, que Deus é um Pai de justiça, amor e bondade, e que somos regidos pela lei do progresso. Então, para hoje era isso. Eu agradeço, obrigada, e que todos fiquem em paz. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Michele, sou trabalhadora da casa, expositora dos estudos de reuniões públicas de quinta-feira. E hoje estou aqui para dividirmos juntos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade ao capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos ver os itens do 5 ao 8, que falará sobre a eficácia da prece. Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de ter, que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 14.
Aí nós devemos observar que há um baú cheio de maravilhosos dons, mas ele está a um passo de nós. Nós não vamos ao baú. Nós queremos que o baú venha a nós. No nosso comodismo e conformismo, não queremos dar esse um passo, mesmo sabendo que ele terá de ser dado em nossa vida espiritual. O nosso orgulho e egoísmo nos dão uma certa prepotência suficiente para querermos sempre que venha a nós o vosso reino. E assim, nós pensamos: Deus conhece as nossas necessidades. Nós sabemos que vivemos sob suas leis, que são sábias e justas. Aí o que acontece? Nós esquecemos da prece, porque ela acaba, em muitas situações, mediante o nosso olhar, o nosso julgamento, se tornando desnecessária, o que contraria a ideia expressa por Jesus. Allan Kardec nos explica que existem leis naturais e imutáveis, mas isso não significa que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade. Se assim fosse, o homem seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, o que tornaria inúteis suas faculdades intelectuais. Dentre as leis divinas, existem recursos que podem armazená-las na dependência da vontade do homem, como o recurso da prece, que sempre nos estimula a vontade de fazer o bem, sempre nos liga aos espíritos bons, sempre melhora os nossos sentimentos, acalmando-nos as emoções desequilibradas, fortalecendo a nossa vontade no progresso. Deus não nos deu o discernimento e a inteligência para que deles não pudéssemos nos servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Quantos de nós se utilizam dessas propriedades para o crescimento espiritual? Nós temos a liberdade de tomar nossas decisões de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Nossos atos provocam consequências subordinadas a elas. Por isso, existem acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre da sua vontade. Por isso, Joana de Ângeles escreve: jamais estabeleças limites éticos ao amor de Deus. Face aos teus acanhados conhecimentos das leis, porque será impossível acertares com segurança. O que não se pode fazer, ou melhor, o que não devemos fazer, é interpretar essas palavras de Jesus ao pé da letra, mas sim no contexto dos seus ensinamentos, como sempre, em todos os ensinamentos em que ele nos deixou. Deus atende aos pedidos que possam beneficiar aos seus filhos, deixando de atender os que podem causar-lhes dificuldades na sua evolução. Embora nós não conseguimos pensar assim. A gente sempre pensa o contrário. A gente pensa que não foi atendido porque Deus não nos ouviu, né? E etc, etc. Em geral, nós somos pegos pela nossa imaturidade espiritual, porque a gente só vê o presente.
A gente não percebe a importância de determinadas coisas no seu viver, no nosso viver, para o nosso progresso. E Deus, Ele sabe melhor das nossas necessidades. Ele pode não atender no momento, como fazem os pais que recusam pedidos de seus filhos que possam vir a prejudicá-los. O que Deus não recusa nunca é o auxílio de seus mensageiros no fortalecimento da coragem, da paciência, da resignação, inspirando-lhes ideias para a resolução dos problemas que o aflige, dando-lhe assim a possibilidade de vencer as dificuldades, obtendo o mérito do seu crescimento espiritual, no ganho de mais experiência, de maior fortalecimento para os outros desafios que virão pela frente. Enquanto o espírito imortal não completar seu desenvolvimento, quanto mais o homem crescer em espiritualidade, mais aprender a pedir a Deus ele irá. Ele vai aprender a pedir o amparo, a proteção, a sabedoria, o discernimento, não criando assim soluções que possam gerar consequências muitas vezes mais graves e mais dolorosas. A prece consciente e sentida sempre recebe a resposta do solicitado. Para ser consciente, é necessário conhecimento e moral. Portanto, muito estudo e meditação. Isso a doutrina espírita já nos ensina. Ela já nos dá esse amparo. Ela já nos dá esse caminho. Eu vou dividir com vocês agora um vídeo dos Amigos da Luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, para nós cada dia da hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém, que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua, eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu, mas isso não vem ao caso agora, eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites, não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? Tá diminuindo a gente? Suas palavras, parça. É sobre isso que eu queria falar. Você tava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado demais, e a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu o preço? É, veio mesmo, foi. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus, só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas, tipo, sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? Simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. Relembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Mas com as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, então tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tô com sono. Tá bom, então. Até mais. Até. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já tá quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele no Maracanã. Coisa que ele gosta muito.
e eu não fiz. Peço a Deus para que Ele possa me dar força, que Ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Porque de repente eu tenho certeza que mais para frente a gente pode até se encontrar, né? Mas é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim... Opa, peraí. Então o que eu fiz foi uma bela prece. Oh, que coisa fofa! Até me emocionou. Deu pra fazer prece. Mas os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Ali, meu filho. Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaínos. Aí não, né? Não deixava. Bacana, né? Que interessante. Nesse vídeo a gente percebe, muitos de nós, né, nos vemos, porque a gente ainda não sabe fazer prece, a gente ainda não sabe pedir, a gente ainda não sabe como pedir. E no momento em que a gente consegue entender, né, o valor da prece, a gente pede aquilo que falta para gente em qualidades espirituais, para que a gente possa vencer as vicissitudes da vida, sem provocar mal em nós e no outro, porque confia no amor, na justiça e na misericórdia do Pai. Tem um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem que diz assim: como pedes? Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhe surgiram na estrada comum. Embora as preces que fazemos não irão nos desviar dos nossos problemas e nem das nossas desilusões, elas são como um bálsamo reconfortante para a nossa alma enferma, pois ela nos faz penetrar em estado de suave sossego e gozo que somente aquele que ora é capaz de sentir, é capaz de decifrar, é capaz de entender. Tem assim a prece o dom de nos dar força para suportarmos lutas e problemas internos e externos, de que colocamos, mediante a prece, esse estado de calma, esse estado de paz, a gente consegue colocar eles em posição de vencer esses obstáculos que antes eles pareciam irremovíveis. A prece, ela é sem dúvida um dos meios pelas quais a cura de um mal pode ser alcançada, mas é também um meio dos mais difíceis, haja vista a pequena capacidade mental que temos de orar. A gente se distrai muito, a gente não consegue se concentrar 100%. Haja vista a pequena capacidade mental que temos de orar. Isso porque a oração tem sido um mero ato mecânico, que se realiza apenas pelos lábios e muitas vezes não pelo coração. A prece é algo que depende enormemente do pensamento, do sentimento e da vontade. Sem esses requisitos, a prece se transforma em algo sem maior valor. O ato de orar é um ato de adoração a Deus.
um ato de humildade diante de Jesus Cristo e de sintonia com os nossos mentores espirituais. Tivemos entre nós Cristo, governador espiritual desse planeta. Ele, sendo o maior, se tornou o menor dentre nós, mas nos ensinando a postura de ser que tem um Senhor Supremo e o considera como tal, não só da boca para fora, mas de coração e profunda consciência. E numa escala hierárquica, somos convidados a pedir em nome dele, a Deus, pois ele tinha acesso direto ao Pai. Ele nos acolheu quando recebeu a incumbência de governar esse planeta e ajudar a todos os seus habitantes a evoluir para o estado de espírito puro como o dele. Nós somos devedores de sua humilde assistência. E qualquer pedido a Deus que se tornar mais eficaz se for em seu nome, ou seja, independente das necessidades imediatas que o mundo exige. Todo pedido deve estar em consonância, em harmonia com a vontade do Pai. E temos Jesus Cristo como exemplo vivo disso. Assim, a vossa prece, a nossa prece, ela deve conter o pedido das graças que necessitamos, mas de que necessitamos na realidade. Inútil, portanto, é pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Seria o mesmo que pedir ao Pai para nos dar sabedoria e paciência, que geralmente é uma das coisas que a gente mais pede. E aí a gente pede para receber essa sabedoria, essa paciência e ir para uma ilha deserta. E como a gente desenvolve isso? Não tem como. Como a gente transforma aquela paz? Como é que a gente transforma aquela impaciência em paciência, pedindo isso a Deus, mas pedindo para ir para uma ilha deserta e não colocando em prática aquilo que temos necessidade de colocar e a gente ainda não consegue perceber. A gente roga a Deus que nos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como o fazem muitos. E como é que muitos fazem? Dizem que não vale a pena orar, porque Deus não me entende, que é o que na maioria dos casos acontece. Mas o que pedes a Deus? Já vós tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Ah, não. Bem poucas vezes temos feito isso. Que saibamos praticar esse ato tão necessário, mas que deve ser feito com consciência de que somos responsáveis por sucessos e insucessos de nossas vidas. Nada foi ou será dado que não seja de nosso merecimento ou fruto de nossa busca e trabalho. Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11. E aí fica para que a gente possa refletir. Como pedes? Como oras? Que fiquemos todos em paz, tenhamos uma boa tarde, graças a Deus e obrigada. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de podermos
alimentar o nosso espírito com esse estudo e assim juntos caminharmos rumo à evolução. Obrigada, Pai, pelo amparo, pelo acolhimento. E como os pequeninos que somos, pedimos, Pai, para que nos ajude a fortalecer a nossa fé, para que nos ampare nos momentos difíceis, nos ajudando a dissipar os pensamentos que não são oportunos, apacentando os nossos corações, harmonizando os nossos caminhos, fazendo com que eles se tornem um pouco mais leves, mas de acordo com a Tua vontade, Pai. Fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as... Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos, de nossas palavras.
Vigie o momento presente para que o futuro seja feliz. Plante semente de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Jesus, Mestre amado, Mestre querido, neste momento, Senhor, estamos todos reunidos em Seu nome para aprender mais um pouquinho sobre o Seu Evangelho, esse Evangelho de amor, de união que o Senhor trouxe para nós e que ilumina as nossas vidas. Rogamos a Ti, Mestre, Suas bênçãos e Seu amparo para este momento, que possamos ser envolvidos em luz, em paz e em serenidade, para aprender todas as lições que serão trazidas aqui hoje. Abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Jesus. Oi, crianças! O tema do nosso estudo hoje é uma passagem de Jesus com Pedro, o seu apóstolo, que se chama A Lição de Vigilância. Vamos ver o que significa essas duas palavrinhas? Lição significa um ensinamento, uma advertência. E vigilância é ficar atento, prestar bastante atenção. Que ensinamento foi esse que Jesus ensinou que temos que prestar bastante atenção? Vamos lá? Ele nos disse que quando aparecesse oportunidades na nossa vida de iluminação interior, de caminhos que nos levam a sermos pessoas melhores, que aproveitássemos todas essas chances. Sabe por quê? Porque somos ainda imperfeitos e basta apenas um pensamento negativo, uma palavra fútil, e nós somos levados ao desespero, à intranquilidade, pela nossa própria falta de cuidado. É como se Jesus estivesse falando para a gente: amigo, olha o que você pensa, olha o que você faz. Porque é preciso a gente resistir, tomar cuidado com o que pensamos e com as nossas atitudes. Vamos agora saber direitinho como é que foi essa lição de Jesus com Pedro? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje nós vamos ver uma história bem legal, tá? Para o nosso aprendizado, mais um. E está contida nesse livro aqui, ó, o Boa Nova, no capítulo 21. Então vamos lá, vamos ver a lição da vigilância. Nosso irmão Jesus, sabendo de seus últimos momentos, quis deixar mais um ensinamento para os discípulos e para nós também. Achando-se eles, os 12 discípulos, em Cesareia de Filipe, reuniu-os e, fitando serenamente os companheiros, iniciou conversação sobre os serviços grandiosos do futuro, perguntando-lhes:
Jesus fez uma pergunta assim, ó. E o que dizem os homens a meu respeito? João foi o primeiro que respondeu. Disse que o tinham como Elias. Simão Zelote disse que em Tiberíades acreditavam que fosse João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, disse que os judeus presumiam ser o profeta Jeremias. E aí, Jesus pergunta assim, ó. E vós? Quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro lhe responde. Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus responde para ele, diz a ele, bem-aventurado sejas tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. E sobre a sua fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança. E Jesus, continuando, disse assim, amados, importa que eu vos esclareça o coração, para que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a confundir o entendimento. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Filipe, então, pergunta assim, como pode ser isso se o Senhor é o modelo supremo da bondade? E Jesus responde assim, instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Nosso reino ainda não é deste mundo. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção. E Simão Pedro diz assim, mestre, convém não exagerardes em suas palavras, hein? Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos dizeis demonstram que o Pai não é tão justo assim. E Jesus, dizendo com severidade, mas com docilidade ao mesmo tempo, porque só ele sabia fazer isso muito bem, diz assim, Pedro, retira estas palavras. Será que também tu não me entendes? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. No dia seguinte, puseram-se a caminhar, impressionados com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo, mas já percebera que suas expressões no dia anterior foram irrefletidas e que o mestre, como sempre, já o perdoara. E ele então chega perto dele e pergunta, mestre, por que me mandaste retirar as palavras se vos demonstrei meu zelo de discípulo sincero? Ao que Jesus responde a ele, Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de coração para que te eleves ao céu, mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes,
uma palavra fútil ou uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. No reino de Deus, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar. Preciso é resistir às tentações com todas as forças. E assim, meus irmãos, Jesus nos ensinou sobre a vigilância dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. Vocês viram bem que Simão Pedro não entendeu e aí falou coisas sem pensar, mas Jesus o conhecia muito bem e o compreendeu e, como sempre, como ele aproveitava tudo para ensinar a cada um de nós. E aí, é hora de conversarmos, de refletir um pouco sobre o que acabamos de ouvir desse capítulo do Boa Nova. Jesus quis preparar os discípulos para os acontecimentos que haviam de vir em relação a ele, para que não esmorecessem em sua fé, sabendo sofrer, mas que teriam que ser fortes, continuar levando o Evangelho aos corações sofridos, principalmente após a sua partida. Ao indagar quem era, Jesus soube que muitos não o conheciam e nem acreditavam nele. Mas ele queria também saber deles, dos discípulos, aqueles que estavam mais próximos a ele. Ele fazia revelações, não é? Vocês devem lembrar. Depois, ele sabia que mais tarde as bases do cristianismo estariam assentadas. Bom, e Pedro, quando ouviu Jesus falar da sua vida, da sua partida, de tudo aquilo que iria lhe acontecer, ele não compreendeu de imediato, ele não refletiu para falar, não é? O mestre, então, repreendeu-o com docilidade, com firmeza, mas com muito amor, pois compreende a cada um de nós. Mas e nós? O que falamos? Será que sempre refletimos antes de falar? Pedro ouviu o mestre relatar sobre o que iria lhe acontecer e interpretou à sua maneira. Ele estava indo tão bem, né? Mas, de repente, como alguém tão doce, tão perfeito poderia sofrer? Que pai é esse? Foi isso que ele falou, que ele perguntou. E nós? O que pensamos quando vemos ou ouvimos certos fatos? Precisamos mais do que nunca vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossos sentimentos. A cura do corpo depende da cura da nossa alma. E você, criança, cuida do que fala com o seu amigo, com o seu irmão, com os seus pais, com os outros? Nós precisamos exercitar o amor, tirá-lo lá do fundo do nosso íntimo. Tudo que externamos, palavras e atitudes, vem de dentro para fora de nós. Então vamos exercitar bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras, pensar em coisas boas, refletir e externar. Nós precisamos entender a mensagem sobre a vigilância que o Cristo nos deixou
e é de uma necessidade muito grande nesse momento em que estamos passando, né, com essa pandemia. Nós precisamos entender que precisamos ter bons pensamentos, ajudando a espiritualidade a reverter esse quadro. Depende de cada um de nós também. O que nós temos que fazer? Pensar no que vamos falar, pensar no que vamos fazer, analisar o que estamos sentindo, não só com os de dentro de casa, mas com quem a gente convive lá fora. E até com quem a gente não convive, com quem passa pela gente. Sermos gentis, enviarmos bons pensamentos. Coisas erradas não são só os outros que fazem, nós também. Então temos que ter aquele pensamento de caridade, sem julgar. Bom, vamos agora à atividade do dia. Espero que vocês tenham colocado em seus corações esse ensinamento sobre a vigilância, a lição da vigilância. Vigiar tudo que nos diz respeito, porque é de nós para fora, certo? Então, um beijo, fiquem com Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? A gente preparou uma atividade que é um jogo. Vocês podem jogar tanto pelo computador, pelo notebook ou pelo celular, pelo tablet, como vocês preferirem. Esse jogo vai aparecer uma série de imagens que a gente vai ter que combinar umas com as outras. Vamos jogar junto? Para isso a gente vai clicar em começar. Vamos lá. Vai aparecer agora a primeira imagem. Aqui eu consigo ver um menino de máscara, né? E aí eu vou tentar achar aqui embaixo uma imagem e a palavra que combine com essa frase aqui. Vamos ler juntos? Usar máscara é termos pontinho, pontinho, pontinho com a gente e com quem amamos. O que será que combina aqui, que encaixa aqui? Usar máscara é termos atenção? Acho que não. Usar máscara é termos responsável? Também acho que não. Usar máscara é termos cuidado com a gente e com quem amamos. Tá vendo? Ó? A imagem também é a mesma. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos! Agora vamos para a próxima. Aqui eu consigo ver uma menina que ela tá quietinha no sofá e aqui eu tenho uma nuvem em cima da cabeça dela, uma nuvem triste. Parece que ela tá triste, não é verdade? Vamos ler juntos o que está aqui escrito. Não podemos deixar os pontinho, pontinho, pontinho crescerem dentro de nós. O que vocês acham que é? Não podemos deixar os preguiça? Acho que não. Também a imagem, olha, não combina. Acho que é essa daqui. Não podemos deixar os maus pensamentos crescerem dentro de nós. É normal a gente ficar triste. Situações às vezes acontecem e a gente fica mesmo tristinho, às vezes não querendo falar muito. A gente não pode deixar esses maus pensamentos crescerem dentro da gente e acabar ficando o dia todo ali na nossa cabecinha. Por isso que a gente tem que ser vigilante, sempre prestar atenção no que a gente está pensando. Se a gente perceber que esses maus pensamentos estão toda hora passando pela nossa cabeça, a gente sempre pode fazer a prece, conversar com alguém, com um amigo, com os nossos pais. Não vamos deixar eles continuarem com a gente. Acho que a gente acertou. Vou clicar aqui para ver se
eu acertei junto com vocês. Vamos lá? Acertamos. Agora, qual deve ser o próximo? Nessa imagem, tem duas meninas. Uma, ela tá olhando para o chão, prestando atenção para onde ela tá pisando, olha. A outra não. A outra parece estar assim, olhando mais o jornal do que prestando atenção no chão. Às vezes a gente não tá assim com o jornal, mas a gente tá com o celular assim na rua, não é verdade? Se somos pontinho, 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 podemos nos machucar. O que vocês acham que ela tá, hein? Eu acho que ela tá sendo descuidada. Aqui, eu tenho descuidados aqui. E a imagem é a mesma. Vamos tentar ler para ver se encaixa bem? Se somos descuidados, podemos nos machucar. Ou seja, se a gente não prestar atenção aonde a gente está andando, no que a gente está fazendo, a gente pode acabar se machucando. Vamos ver se acertamos? Acertamos. Nessa imagem tem um menino que aparentemente ele não está querendo acordar. Ele está com a mão no despertador. A pontinho, pontinho, pontinho nos impede de crescer. Eu acho que ele está, sabe com o quê? Com preguiça. E eu tenho uma preguiça aqui, ó. A preguiça nos impede de crescer, porque ela nos impede da gente fazer as tarefas do nosso dia. Impede a gente de estudar, às vezes até mesmo de fazer a nossa higiene, né? De escovar os dentes, tomar um banho. Preguiça nunca é bom. Vamos ver se a gente acertou? Acertamos. Nessa imagem, vemos um menino que ele está muito feliz. Olha o sorrisão dele, ajudando a senhora a carregar as compras do mercado. Podemos pontinho, pontinho, pontinho em todos os momentos. Eu acho que é fazer o bem, porque é isso que ele está fazendo, não é? Olha, eu tenho um fazer bem aqui, fazer o bem aqui. E a imagem é igual. Vamos ver? Acertamos. Nessa imagem, a gente pode ver uma menina que ela tá ali concentrada escrevendo. Parece que ela está estudando, né? Quando somos pontinho, 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 aos estudos tiramos boas notas. Ou seja, quando somos dedicados ao estudo, quando nós prestamos atenção no estudo, com certeza a gente tira boas notas. Olha, eu tenho um dedicados aqui. Quando somos dedicados aos estudos, tiramos boas notas. Vamos ver se a gente acertou? Vamos para a próxima. Quando alguém fala conosco, temos que prestar pontinho, pontinho, pontinho. Esse menino aqui, ele tá com a mãozinha na orelha, parece que ele está prestando bastante atenção, não é verdade? Eu tenho uma atenção aqui. Vamos ver se encaixa? Quando alguém fala conosco, temos que prestar atenção. Nós gostamos que alguém, quando conversamos, preste atenção na gente. Então, a gente também tem que fazer o mesmo. Quando alguém estiver conversando conosco, prestar atenção. Esse menino aqui parece que ele era para estar estudando, mas ele não está fazendo isso, né? Ele está pensando no brinquedo, ele está pensando num sorvete. Eu acho que ele está distraído. Quando ficamos pontinho, 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 esquecemos de tudo. Acho que é o distraído. Olha, vamos ver? Quando ficamos distraídos, esquecemos de tudo.
Nessa imagem, podemos ver várias crianças aqui segurando algumas caixas. Nelas temos brinquedo, temos livros também. E aí embaixo está escrito: vamos ajudar. Somos pontinho, 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 quando ajudamos os outros. O que será que a gente é quando ajuda os outros? Nós somos responsáveis? Acho que não. Nós somos solidários quando ajudamos os outros. Vamos ver? Acertamos. Agora ficou fácil, né? É a última. Aqui eu vejo uma menina com a sua mãe. Elas estão vestidas de super-heroínas e parece que elas estão limpando a casa. Ser pontinho, pontinho, pontinho é cumprir com as nossas tarefas. Ser responsável, não é, gente? Todo mundo tem as suas atribuições. Às vezes pode ser arrumar a cama, guardar os brinquedos, fazer o dever de casa. Mas ser responsável é isso, é cumprir com as tarefas e as obrigações de cada dia. Vamos ver? Acertamos! Finalizamos o jogo. Vamos ver nossas respostas? Esse foi o jogo que nós preparamos para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. O link para vocês jogarem vai estar, como sempre, na descrição do vídeo. Beijo em todos, uma ótima semana. Tchau, tchau! Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos a Ti, Pai, toda a oportunidade que temos em nossas vidas, como esta que passamos agora da evangelização. Rogamos também, Pai, que o Senhor possa envolver a todos nós que aqui estamos, as nossas famílias, os nossos amigos, a toda a humanidade, Pai, para que tenhamos dias melhores, para que estejamos sempre unidos como seus filhos. Abençoe a todos nós, Senhor, e que tenhamos uma semana de paz. Que assim seja, graças a Deus.